Posso começar me apresentando, então? Legal. Então, eu vou mediar esse espaço, né? Essa live é uma das propostas da REGA, que é a Rede de Grupos de Agroecologia, para quem ainda não conhece. Nessa rede é uma junção entre pessoas que praticam, pessoas que estão na formação, agricultores, enfim, todas as pessoas que compartilham dessa ação que é a agroecologia. E nesse Maia Agroecológico a gente tem os diálogos punks, que é a agrodiversidade das plantas alimentícias, que quem vai facilitar vai ser a professora Jaqueline, doutora, bióloga, pessoa maravilhosa, e o Guiliano, que é agricultor ecológico, que também tem experiência com a extensão universitária, trabalhando com as punks, e a professora também, a professora Jaqueline, trabalha aqui em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, com a extensão universitária, com as punks. Alô, Letícia? Ficou mudo, né, gente? Pelo menos eu não ouvi a Letícia. Oh, perdão. É, Então vamos Letícia, iniciar de novo. não, aproveitar que você deu um tempinho aí, só para te perguntar uma coisa. Tá gravando isso, não? Tá sendo gravado, né, Rafa? Só para saber mesmo se estava sendo gravado. Eu acredito que está sendo gravado no YouTube. Então você está acontecendo uma transmissão. Show. Massa? Então, vou começar tudo de novo, porque eu acredito que eu dei uma bloqueada aqui no meu microfone. Essa é uma das lives que foram propostas pela rede, pela REGA, que é a Rede de Grupos de Agroecologia, dentro desse Maia Agroecológico. Essa live é os diálogos punks, né? Que quem vai facilitar é a professora e doutora Jaqueline Durigon. O Guiliano, que é um agricultor ecológico que trabalha com extensão também de punks. E é isso. Meu nome é Letícia, sou estudante de agroecologia aqui em São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Participo e colaboro dentro da REGA, junto com outras tantas pessoas que são agricultores, estudantes, pessoas que somam de alguma forma com as práticas agroecológicas. E é isso. Alguém mais aqui da REGA quer se apresentar antes da gente dar a palavra para os facilitadores? Então, a gente pode começar com a professora Jaque, contando um pouquinho da história dela aqui no campus, em São Lourenço, dentro do curso de agroecologia, trabalhando com a extensão universitária, os agricultores familiares. Beleza, Lê. Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, que estejam tranquilos, né, na medida do possível. E já agradeço a Letícia e a galera aqui de São Lourenço, né, principalmente do curso de agroecologia, pelo convite, não só por hoje, mas por toda a parceria aí que a gente tem há pelo menos 5 anos, né, e já agradecer também porque as redes já vão se estabelecendo, né, agradecer a parceria do Juliano, que a gente já está trocando umas figurinhas aí, por causa de vocês, né, que nos reuniram nessa live. Então, agradecer a Rega, agradecer ao Juliano, a Letícia, agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, contando um pouco do nosso trabalho aqui e aprendendo também com vocês, né, porque com as punk a gente está sempre aprendendo, a gente aprende todos os dias, né, e a troca de experiências tem sido algo muito enriquecedor em toda essa nossa caminhada, é o que nos dá força para ir adiante, né, na agroecologia. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal disse que não está escutando. Estou ouvindo bem. Perfeito. Tá perfeito o áudio, Jaque. Tá, que alguém botou ali no chat que não estava escutando, talvez esteja com algum probleminha. Beleza. Então, a Lê me pediu para falar, inicialmente, ler quanto tempo eu tenho.
Então, hoje, como tem o formigão também, que eu acredito que talvez ele tenha uma coisinha ali para acrescentar, muita coisa, na verdade, para acrescentar junto com a fala, eu acho que a gente pode fazer uns 15 minutos. Pode, tá bem. E a gente ia explorar bastante esse assunto também das punks dentro da extensão universitária, que eu acho que é o que cruza ali. Uhum. Tá, eu vou falar e qualquer coisa, se eu estiver me estendendo, tu me fala aí que a gente bota a roda para girar, né? Então, como a Lê já me apresentou, eu sou a Jaqueline, eu sou bióloga e doutora em botânica e trabalho aqui no campus de São Lourenço do Sul, né, na FURG, no curso de bacharelado em agroecologia e no curso de licenciatura em educação do campo, né? Então, eu tenho trabalhado as PUNC tanto com ações de ensino, né, nas disciplinas curriculares, quanto ações de pesquisa, né, orientando mestrados e doutorados com as PUNC, e também trabalhos de conclusão de curso, e também na extensão, como a Letícia falou, a gente tem um projeto de extensão aqui na FURG, que se chama PUNC Pop, né, que tem o objetivo, então, esse pop, claro que para contrapor o agretec, o agrepop, o agretudo, mas mais do que isso, né, esse pop é relativo à popularização das plantas alimentícias não convencionais, né. Então, a gente tem ações dentro desse projeto que visam popularizar as PUNC como alimento, né, para que a gente possa alterar essa nossa percepção de quais plantas são alimento, de quais não são, né, e incluir essas plantas que por muito tempo não foram consideradas como alimento, né, incluí-las na nossa alimentação, resgatá-las das nossas práticas tradicionais, né, e também reconhecer novos potenciais para alimentação. Bom, a gente tem 3 etapas no projeto, uma etapa de sensibilização, onde a gente trabalha com oficinas que, dependendo do público, né, em geral, o nosso público principal são agricultores e agricultoras agroecológicos, mas também a gente trabalha com consumidores, com feirantes, com populações tradicionais, né, então aqui a gente tem um grupo de populações tradicionais pomeranas, aqui em São Lourenço do Sul, que, em sua maioria, são agricultores agroecológicos. A gente também trabalha nos quilombos, alguns trabalhos também com populações indígenas. Então, a gente, nessa etapa de sensibilização, faz essas oficinas, cursos, palestras, que incluem identificação das PUNC, coleta, reconhecimento, troca de saberes, preparação de pratos, né, uma sensibilização mesmo, né, para diminuir aquele estranhamento, ou resgatar conhecimentos, trazer novas possibilidades. A gente também tem uma etapa de formação, onde a gente tem trazido especialistas no tema das PUNC, né, tanto na parte nutricional, quanto na parte agronômica, quanto na parte botânica. A gente já promoveu 3 agropunks, né, 3 eventos que a gente chamou de agropunk, onde a gente trouxe esses especialistas para conversar com a comunidade, conversar com os consumidores, com os produtores aqui na cidade, mas também eles foram também para o interior, né, para lá no campo, junto com os agricultores, verificar novas possibilidades, trocar saberes. E tem uma etapa que a gente está avançando agora, que é a etapa que a gente diz de intervenção, né, que na verdade é uma qualificação da comercialização dessas plantas, né, e que a gente tem trabalhado em conjunto com o grupo de consumo responsável, o Gerivá, que vocês tiveram na live anterior, né, que é um grupo que a gente tem desenvolvido aqui em São Lourenço do Sul. Então, a gente tenta qualificar a entrada dessas PUNC no grupo, né, caracterizando, fazendo o diagnóstico das PUNC que os agricultores têm para ofertar, sensibilizando os consumidores também para que eles conheçam essas plantas e demandem, então, no grupo as PUNC. Então, mais ou menos essas 3 etapas que o projeto tem. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho das perspectivas desse projeto, porque a gente sabe que tem várias perspectivas no mundo sobre as PUNC, né? De todas as visões possíveis. Como a gente trabalha num campus que tem o curso de agroecologia, né? Obviamente que a nossa ideia nasce de uma visão agroecológica das PUNC. A gente não imagina as PUNC fora de um sistema agroecológico de produção, né? De lógica também. A gente também traz as PUNC numa perspectiva da educação popular, da educação do campo, né, de identificar nossas identidades territoriais, do pertencimento. Então, a gente também trabalha as PUNC na educação, né, que é uma das grandes saídas. Acho que o Juliano vai falar muito bem isso depois para nós.
A gente também trabalha as PANC numa perspectiva de economia solidária, já que estamos também num campus que tem um curso de gestão de cooperativas. Então, a gente não imagina as PANC nessa perspectiva que a gente trabalha numa grande rede, num sistema patronal, né, numa grande rede de comercialização, num supermercado dentro de embalagens e plásticos, enfim, né, a gente não imagina as PANC nisso, a gente imagina as PANC nessas cooperativas de consumidores, em feiras, né, dentro do comércio justo, da economia solidária. E também dentro de uma questão, de uma perspectiva ambiental muito mais humanizadora, né, a gente tem o curso de gestão ambiental aqui no campus, e que pauta muito a questão da conservação da biodiversidade pelo uso, né, da inclusão das populações tradicionais nesse processo, e não da exclusão delas nesse processo. Então, a gente trabalha com as PANC nessa perspectiva da conservação pelo uso. E a gente tem tido muitos resultados legais e interessantes, né, o projeto iniciou em 2017, e a gente tem uma caminhada de 3 anos, mais ou menos, nesse projeto, 2018 que ele foi formalizado dentro da FURG, então, formalmente 2 anos, mas informalmente 3 anos, e, diga-se de passagem, surgiu por uma iniciativa dos estudantes do curso de agroecologia da FURG, né, que estavam interessados em saber mais sobre as PANC, queriam buscar mais e me procuraram, e a gente começou aos poucos a estudá-las, né, e entrar, então, no projeto de extensão. Então, tem alguns resultados que eu acho legal compartilhar com vocês, né, por exemplo, a gente vê que em apenas 2 anos de projeto formal da FURG, né, a gente já vê uma mudança completa na nossa feira livre aqui no município, né, a gente tem uma dissertação de mestrado que eu ajudei a orientar, que em 2017 fez todo o levantamento de quais as PANC os agricultores agroecológicos aqui do município conheciam, quais eles consumiam e quais eles comercializavam na feira, né? E hoje, em apenas 2 anos, a gente tem uma transformação desse cenário, né? A gente tem muito mais PANC na feira, uma grande diversidade. Na época, só 30% das PANC que os agricultores conheciam, eles comercializavam. Hoje, a gente está fazendo um novo levantamento para saber quanto aumentou, mas eu já posso dizer para vocês que quase duplicou isso, né, o número de espécies de PANC que estão hoje indo para a feira. Então, eles estão vendo as PANC como uma nova possibilidade, fazendo alimentos processados a partir das PANC, além de levar elas in natura. Estão vendo elas como uma possibilidade também de enfrentamento de mudanças climáticas, né, a gente viveu aqui nos últimos 2 anos seca, ventania, vendaval, granizo, chuvas intensas e agora novamente a seca, né? E as PANC foram muito importantes nesse momento de enfrentamento dessas dificuldades, né? Quando não tinha alface, tinha o picão branco, tinha o picão preto, né? Quando não tinha a batata, tinha o inhame, tinha o caramoela. Então, aumentou muito o número de PANCs na feira. E também isso foi automático, foi natural também a abertura de novas possibilidades para esses agricultores ligados a redes locais, como o grupo de consumo Gerivá, né, que eles agora ofertam, né, no grupo de consumo essas PANC, mas também outros pequenos supermercados locais, lojas pequenas aqui da cidade, também começaram a se interessar por essas PANC ou pelos produtos derivados, né, processados dessas PANC. Hoje a gente tem algumas lojas que compram bolos de ora pronobis, né, compram farinhas, PANC dos agricultores, coisas que às vezes a gente nem fica sabendo nós mesmos, né, que são iniciativas dos próprios agricultores e as redes que vão acontecendo independentes do nosso projeto, e isso é muito bacana, né. A gente também notou uma inserção das PANC na própria alimentação dos agricultores, né, e isso é muito importante, porque eles não só ofertam essas plantas na feira, mas eles passaram a consumir muito mais do que eles consumiam lá dentro daquela pesquisa que a gente fez, né, dos dados de 2017, né, então, não somente vendê-las, mas eles também consumirem e ter uma alimentação, né, mais biodiversa e mais conectada com o ecossistema, né? E uma grande despertar também do interesse, né? Então, esses cursos e palestras, cada vez a demanda por isso tem aumentado muito, né? Então, o interesse deles em saber mais, em plantar, em adquirir sementes, né? Encontrar esses propágulos para poder ter as PANC. Então, um grande aumento do interesse. E também uma grande visibilidade e valorização da própria agricultura familiar aqui do município,
e dos agricultores e das agricultoras, né? Hoje, os nossos agricultores e agricultoras participam de vídeos, de palestras, né, dando seu depoimento, contando a sua história, e isso faz com que eles se sintam também muito mais empoderados, né, e muito mais entusiasmados em continuar na agroecologia, em continuar na agricultura familiar. E isso a gente sabe o quanto é importante, né, porque todas as pressões externas que existem para que a gente não se mantenha na agroecologia, né, que a gente vá aderir a esse sistema hegemônico agroalimentar que existe, são muito grandes, né, e questões econômicas, questões climáticas também podem facilmente levar a um retrocesso nesse sentido. Bom, e depois eu posso falar um pouco também, a Lê pediu para mim falar depois, vou falar mais adiante, sobre a inserção dentro do curso de agroecologia aqui, né, do curso de bacharelado de agroecologia, da disciplina de plantas alimentícias não convencionais, que entrou no novo currículo, né? Depois eu posso falar um pouquinho mais disso, vou falar um pouco da extensão, continuar um pouquinho. Bom, quais os motivos pelos quais eu acredito que tenha tido esses bons resultados, né? Que a gente tem construído esses bons resultados. Eu acho que passa por vários fatores. O principal é essa perspectiva agroecológica das PANC, né? As pessoas que estão na agroecologia hoje aqui, elas não entraram na agroecologia por uma perspectiva puramente econômica, e elas também não entraram na onda das PANC por uma perspectiva puramente econômica, né? Elas entraram por vários motivos, por uma questão de saúde, né? Principalmente por uma questão de saúde, uma questão de diversificação, né? Da sua produção, diversificação alimentar. Então, eu acho que já tem estudos, não só acho, mas tenho certeza, já tem estudos mostrando que quando os agricultores e agricultoras aderiram ao sistema agroecológico de produção por uma questão meramente econômica, né, qualquer revés, qualquer baixa na economia ou problemas na produção levaram a uma volta ao sistema convencional, né. Então, é muito bom ver que não é só a perspectiva econômica que está levando aos agricultores a aderirem às PANC, né. E muitas vezes eles levam essas PANCs para feira em pequena quantidade, se não tem muito, e eles falam, nem que o pessoal não compre, mas eu quero que as pessoas conheçam, né, ou que reconheçam essas plantas, né, então isso é muito bonito de ver. Então eu acho que esse é um dos motivos do sucesso das PANC aqui no município. O outro também é a associação que eles fazem desses conhecimentos que a gente tem tentado construir aqui sobre as PANC, com conhecimentos anteriores que eles já tinham, né, por outras entidades de assistência técnica que passaram pelo município, ou que estão ainda no município, mas que foram muito mais fortes no passado. Por exemplo, a Emater, né, tinha ações muito fortes relacionadas à agrobiodiversidade, né, as plantas medicinais, as próprias PANC, que ainda não tinham esse nome, né, então tinham vários cursos que aconteciam aqui, várias entidades ligadas a entidades religiosas, né, tanto a religião luterana quanto a religião católica, tinham muitas ações voltadas à agroecologia e à alimentação dita saudável, né, então eles associam a esses conhecimentos que eles já vivenciaram, né, há uma correspondência entre o que a gente está conversando agora e o que eles vivenciaram no passado, e também com práticas atuais, né, a gente tem aqui um grande exemplo da rede Ecovida de agroecologia, que vem trabalhando fortemente as PANC, que nos seus grandes encontros ampliados aqui no território, tem pautado as PANC, os agricultores levam PANCs para esse grande encontro, né, essa grande celebração da agroecologia aqui no sul do Brasil. Então, isso que a gente está falando com eles, conversando com eles, eles já ouviram antes e faz sentido com o que eles ouviram e com o que eles continuam ouvindo na agroecologia atual. Então, eu acho que também isso faz com que eles acreditem muito nas PANC. E também por um olhar diferenciado que a gente tem tido para as PANC aqui, né, que é um olhar para as populações tradicionais, do respeito aos conceitos delas do que é alimento, do que é alimentar-se, né, do que é alimentação, e inclusão dos seus conhecimentos e muito respeito às diferentes culturas, né, a gente não trabalha as PANC da mesma maneira em todas as populações tradicionais, né, e além de tudo, a gente prima por uma inserção das PANC nos alimentos tradicionais, né, e não meramente uma substituição, né, agora você vai deixar de comer isso e vai comer aquilo.
Não, né? A gente tem trabalhado quais são as comidas típicas de cada população tradicional, né? O que eles entendem por comida tradicional. E aí, sim, em cima disso que a gente tenta, então, trabalhar as punk, né? Então, claro que não são só alegrias, a gente também encontrou algumas dificuldades, né? Por exemplo, os agricultores e agricultoras relatam muito a falta de assistência técnica atualmente voltada para as punk, e a gente sabe que está havendo grande desmonte, né, nas nossas entidades de assistência técnica. Nossa fundação estadual aqui de apoio à assistência técnica foi extinta. A gente sabe outras instituições como a própria Emater, né, como a própria Embrapa, como a própria universidade vem sendo enfraquecida nas suas ações de extensão e de assistência técnica, né? Então, os agricultores e agricultoras relatam muito isso, e a gente vê nisso, na verdade, uma possibilidade de então, já que vamos viver nos próximos anos essa decadência em termos de financiamento público para assistência técnica com as PANC, e tudo que diz respeito a contrapor esse sistema hegemônico, então fortalecer as parcerias, fortalecer as redes, né, fortalecer os próprios cursos de graduação que nós conquistamos, né, tanto a educação do campo quanto a agroecologia, que foram cursos conquistados, né, pelos movimentos sociais. Então, a gente acha que o caminho das PANC também passa por isso, né, então, por isso que a gente tem tentado fortalecer muito a questão das PANC dentro da extensão, mas também dentro do ensino formal de agroecologia, né, que depois eu posso contar um pouco para vocês como é que está sendo isso. Eu acho que já deve ter dado meus 15 minutos, né, Lê? A prof já concluiu? Tá. Então, eu acho que para a gente iniciar um debate, né, eu tenho ainda toda essa parte da questão da relação das PANC com o curso de agroecologia. Não sei se talvez eu passe a bola para o Juliano, ou tu prefere que eu continue? Isso, acho que dá para ele dar uma fala também, e aí, assim, pode ser? Beleza. Pode ser, então. O Juliano segue agora, contando um pouquinho das práticas agroecológicas que ele tem com a PANC, da vivência que ele tem com a PANC. Eu acompanho ele há um tempo já nas redes sociais e aprendo muito, principalmente com relação aos valores nutricionais, né, delas. E aí, bora? Show, beleza. Vou falar um pouquinho para vocês, então, como começou essa minha história com as PANC, né? Na verdade, eu já vim um tempo trabalhando com essa questão de trabalho na terra e tal, de plantar. Eu sempre gostei muito, né? Eu fui criado num sítio aqui em Maricá, então é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, né? Até quando eu era criança, eu plantei um pé de jambeiro, que hoje em dia é uma planta bem frondosa aqui no jardim, mas já não faz mais parte do mesmo terreno, que a gente vendeu uma parte do terreno, mas enfim. Eu comecei a estudar o livro do Valdeli Knupp lá por 2010, não, acho que um pouco depois disso. Não lembro muito bem qual foi a data, mas eu lembro que logo que lançou o livro, eu vi o livro e fiquei louco, querendo muito aquilo, né, para poder me aprofundar no assunto, que era uma coisa que me interessava muito. E quando eu tive a oportunidade, eu ganhei ele de aniversário, né? Eu pedi para minha namorada de aniversário, e aí eu ganhei de aniversário. E eu comecei a estudar muito, porque eu morava num local onde eu tinha muita dificuldade de acesso a comida, a saladas. Era uma cidade muito pequena, onde não chegava verdura. As pessoas que tinham verduras, elas plantavam no próprio quintal, assim, né? Eu estava morando nessa época em Aldeia Velha, aqui perto de Lumiar. Mas é um local, assim, bastante isolado, assim, né? No pé da serra. É um povoado, assim, que tem mais ou menos umas 600 pessoas. É um lugar de cachoeira, bem bonito, enfim. E como lá tinha uma grande dificuldade de você encontrar coisa assim, né? Eu sempre ficava me perguntando o que seria comestível ali, né? E como eu poderia consumir isso. E o livro caiu como uma luva, assim, né? Eu já peguei o livro já para poder realmente colocar em prática aquilo, né? Começar a procurar as plantas e tal, e começar a provar todas elas e as receitas, né? E chegava de noite, não tinha internet, né? Lá naquele local. Não tinha nem sinal de telefone, e a televisão também era muito ruim, né?
Então, eu passava a noite inteira lendo o livro do Valdeli, pegava o livro, ia planta por planta, olhando planta por planta e tal, e me aprofundando nos estudos. E testando, né, e procurando elas e tal, e doido para poder, né, em breve sair de lá, né, ir para um outro lugar e começar a ver o outro local. Eu sempre vi aquela quantidade de palmeiras, né, que tem no livro, né. Depois eu fui entender que Pindorama, né, significa Terra das Palmeiras, né, que é o nome que os indígenas davam para o Brasil, né. Muito louco. Mas enfim, e aí depois disso, eu comecei a me aprofundar mais no estudo quando eu fiz o curso com o Daniel Forjaz, né, que é autor da própria Saúde, é um professor de fitoterapia, um grande biólogo, um grande especialista, né, em plantas medicinais. Eu estudei bastante com ele, já tem 2 anos, né, que eu fiz o curso com ele, de aplicação de plantas medicinais, mas além do curso, né, o que a gente aprende muito é no grupo, né, ele cria um grupo ali só dos alunos, né, e naquele grupo ali você troca, sabe, muita informação, é muita receita, são médicos, pessoal de centro espírita, de candomblé, sabe, pessoas especialistas em aromaterapia, enfim, uma série de profissionais ali, né, que estão ali disponibilizando todo o conhecimento que eles têm ali, trocando, falando sobre os casos das pessoas que eles encontraram, como ajudaram, qual foi o resultado do tratamento. Então, é tudo uma prática muito grande, sabe? Então, hoje em dia, qualquer dúvida que eu tenho, eu não preciso nem mais perguntar para ninguém. Eu vou no grupo, digito lá tal coisa para tal problema, e aí aparece vários casos, assim, com pessoas de diversas idades, eles testando e falando sobre os resultados e tal. Então, é um conhecimento, assim, infinito, sabe? Muita coisa eu ainda tenho para absorver daquele grupo, desse curso, entendeu? Porque é infinito. Se eu for mergulhar lá, eu vou encontrar cada vez mais coisa, e mais coisa, sabe? É muito bom. Enfim, e aí passou um tempo, eu estava morando em Aldeia Velha ainda, né? E aí de lá eu acabei voltando para Maricá. Eu comecei a sentir vontade de tomar mais conta do meu sítio, do meu terreno, porque eu estava morando na casa de um cara, assim, né, e tomando conta lá do espaço, plantando e tal, e fazendo as coisas. Eu pensava, pô, isso aqui eu vou deixar pro cara no futuro, sabe? Eu não vou. E meu espaço mesmo lá em casa tá largado, entendeu? Eu não tô tomando conta das minhas coisas e tal. Então eu pensei, não, vou voltar para casa e vou fazer alguma coisa lá em casa. E aí comecei aos poucos a fazer as coisas, a ver os vídeos e tal. Nessa época eu ainda não estava no, na faculdade. E aí uma das coisas que eu comecei a pensar foi a questão de como eu poderia tornar isso uma profissão mesmo, né? Como eu poderia começar a viver das punk mesmo, né? Desse conhecimento que eu tinha absorvido, né? E como é que eu ia fazer para ganhar dinheiro com isso, né? Assim, para poder viver realmente disso, né? Uma coisa que me encantava, né? Eu queria fazer o que eu queria fazer, eu não queria trabalhar para o McDonald's, não queria trabalhar para nenhum terceiro, entendeu? Nunca foi minha tendência, assim, né? Trabalhar para os outros. E, enfim, aí eu pensei, não, eu vou fazer uma parada dessa, eu vou montar os jardins comestíveis não convencionais, né? Que foi minha ideia e começar a ensinar para as pessoas a importância das punk, né, o valor medicinal, o valor alimentício delas. Depois que eu fiz o curso com o Daniel Forjaz, eu ganhei muita segurança para poder falar sobre as punks, porque eu comecei a entender cada vez mais a perspectiva medicinal delas, e o quão favorável elas eram, o quão importante elas eram, sabe? O que significava aqueles nomes todos, antioxidantes e tal, não sei o quê. Eu comecei a dar realmente significativo para aquilo ali, entendeu? E realmente começou a fazer muito sentido, né? Falar disso, porque é uma coisa que está dentro da alimentação crudívora, né? O que a gente consome, muitas delas ali cruas, são plantas que a gente consegue consumir cruas, então a gente absorve ali todo o potencial medicinal delas, todo o potencial alimentício dela ali está preservado. Por exemplo, a Beldurega, você é uma planta que se encontra super rica em ômega 3, em vitamina C, em vários minerais, um potencial antioxidante incrível, enfim, uma série de coisas que se você passar ela no fogo, você vai estar destruindo isso tudo. Você vai perder uma grande quantidade ali dos carotenoides, né, das vitaminas, dos minerais, enfim, tudo aquilo ali vai acabar sendo adulterado durante o processo de cozimento, né? Eu acredito muito nessa perspectiva, né, do crudivorismo, do frugivorismo, né, de que nós somos seres feitos para o consumo de frutas, né, e tudo que a gente não precisa passar no fogo para consumir. Claro que muitas vezes eu consumo várias punks que precisam passar no fogo, né? Eu não sou muito radical com isso, né?
Se a gente aprendeu a utilizar o fogo e passou durante esse tempo todo, né, e foi necessário para a gente evoluir, é óbvio que o humano que está falando aqui agora é o humano que passou por todos esses aprendizados, né? Mas eu acredito também, e entendo que destrói o potencial medicinal e alimentício, né? E também gera uma série de toxinas. Quando você coloca uma gordura no fogo, por exemplo, enfim, uma série de coisas você vai gerar. São produtos da reação de Maillard, que a gente chama, né? Produtos que são tóxicos, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Nessa perspectiva, né? Então, eu mergulhei muito também na questão das frutas, né? Das frutíferas ameaçadas de extinção, na nossa biodiversidade de frutas, né? Que é uma coisa muito importante para mim, né? Porque para mim é o nosso alimento primordial, assim, é o que realmente nos faz viver e ter conexão com a natureza, né? O que realmente faz sentido enquanto ser humano, né? Porque são carboidratos simples, de fácil digestão, enfim, a fruta ela é sempre rica em açúcares e água, então você nem sente sede quando você tem uma alimentação cada vez mais frugívora, né? Enfim, é toda uma série de benefícios que você ganha, além de vários fitoquímicos ali, vários fitoterápicos que a ciência ainda está descobrindo, entendendo melhor, dada a nossa grande diversidade, que o Brasil é o país que mais diversidade tem, né, de frutíferas, né? Então, estar nesse país e estar fazendo isso, para mim, tem todo um significado espiritual mesmo, né? Vai além da questão econômica, de todas as questões de financeiras de vida, né? Fazer o que eu realmente gosto de fazer, né? E é isso. E, e aí eu comecei a fazer isso, comecei a vender as punks, assim, muitas vezes eu levava ali para vender, né, para feira para vender as plantas, né? Mas assim, já sabendo que eu não ia vender, sabe? As pessoas iam olhar para aquilo ali e falar, pô, isso aí tem no quintal da minha casa, isso aí você encontra em qualquer lugar, entendeu? Isso aí você tá brincando, você tá vendendo urtiga, mano, você tá brincando. E aí, tipo, eu falava, não, eu tô aqui mais para poder mostrar para as pessoas mesmo, né, a importância disso aqui, falar para você que isso aqui é uma comida. Muita gente não sabe, né? Muita gente acha que isso aqui é uma coisa que você jamais poderia comer e tal, e é uma planta que tem muitas propriedades medicinais e tal, não sei o quê. Regula o sistema nervoso central, faz uma série de coisas, é ótima para o pulmão, é uma planta super rica em micronutrientes, uma das plantas mais ricas em micronutrientes da natureza. A gente é micronutriente, né? Separado todo o nosso corpo, ele é constituído de micronutrientes e nutrientes, né? Então, faz todo sentido você consumir aquilo ali, né? E, por exemplo, no caso da ortiga que eu estou falando, são vários tipos de ortiga, né? Claro, a família é muito grande. Eu estou falando da ortiga vermelha, que é o que eu mais consumo aqui, mais enquanto no meu quintal, é a ortiga vermelha, que é a Laportea estons. Muitas vezes vocês aí no sul devem mais encontrar a ortiga branca, né? Que é a de regiões mais frias, né? Que dá um pouco mais quente dessa ortiga vermelha. Mas aí eu procuro consumir ela desidratada, né? Pego ela desidrato para poder consumir ela com todo o potencial dela ali, né? Em vez de eu passar ela no fogo e tal. Mas enfim, aí é isso. Aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, né, de jardins comestíveis não convencionais. Comecei a também montar jardim na casa das pessoas, né? Então, além de eu vender a planta para a pessoa, eu faço uma visita na casa da pessoa, vejo quais os problemas de saúde que a pessoa tenha, ou os familiares dela tenham, né? E como é o espaço dela, como o sol passa no quintal dela, como é a terra dela, quais plantas se apresentam lá naquele local. E aí eu faço ali tipo uma consultoria onde eu vou inserir para ela ali as plantas mediante ao que ela gosta, né, ao que pode curar ela, melhorar a saúde dela, dos familiares dela, né, e alimentar também, né. E essa é a ideia da nutracêutica, né, a parte nutricional e farmacêutica das punks também, né, que é muito importante, né. Tudo isso me deu todo um significado mesmo, né, de vida, né? E aí, logo depois disso, eu acabei. E sempre que eu estava fazendo esse trabalho nas feiras, eu fazia muita feira de orquídea, né? Eu acompanhava o Orquidário Imperial, ia para as feiras de orquídea e ficava lá com as punks vendendo, com as tinturas medicinais, que eu aprendi a fazer com o Daniel Forjage, né, os tratos medicinais das plantas. E aí, é, nesse passar de tempo, as pessoas sempre me perguntavam, você faz o quê? O que você fez de faculdade, sabe? O que você estuda e tal. E eu falava, não, eu sou autodidata, cara. Isso aqui eu aprendi estudando, fiz um curso com um professor de fitoterapia e tal, e sempre li muito esses livros, sempre gostei muito disso. E é uma coisa que eu aprendi com a prática mesmo, entendeu? Mas essa pergunta sempre me incomodava um pouco, sabe? Essa minha resposta para mim ela sempre ficava um pouco insuficiente, sabe? Eu sempre achava assim que eu tinha que entrar para a faculdade mesmo e tal, enfim. E aí acabou que eu consegui, assim, estudei um pouco mais para o Enem de novo, passei para Ciências Ambientais na Unirio,
E foi muito legal, assim, eu tive uma outra perspectiva da coisa, né? Quando eu entrei realmente para a faculdade foi ótimo, porque eu tive um reconhecimento muito maior, né? Já logo nos primeiros dois meses, 3 meses de faculdade, a professora me chamou para fazer parte de um projeto de extensão da faculdade, que era o Jardim Didático Evolutivo da Unirio, e não tinha as punks lá, né? Tipo assim, tinha uma coisinha ou outra ali, mas que elas nem sabiam que era, entendeu? Nem falavam sobre isso, né? Eu falei, não, a gente tem que começar a colocar as punks aqui para poder explorar cada vez mais isso, né? E falar com as pessoas sobre isso. Elas recebiam muito os alunos do Instituto Benjamin Constant, que fica do lado da Unirio ali, né? Que são crianças com deficiência visual, algumas 100% cegas, outras com deficiência um pouco maior, mas não tão cegas assim. Enfim, e aí a gente recebia as crianças lá e tal, tem até umas placas lá em Braille para as crianças lerem ali, né, o que está se ensinando e tal. E aí foi muito maneiro, assim, na primeira vez, assim, foi uma coisa muito rápida, sabe? Eu logo entrei para a faculdade, logo já estava nesse projeto, eu estava recebendo essas crianças já e já dando beldroega para elas comerem, a menta para elas cheirarem, falando sobre as propriedades medicinais e tal. Aí depois a gente passou por uma questão de... os projetos de extensão, eles são todos apresentados, né, em um evento, né, onde vai todo mundo lá apresentar e tal. Então a gente foi apresentar e a gente recebeu uma mãe, assim, uma das avaliadoras, né, era uma mãe de uma criança com autismo, né? E aí eu falei para ela sobre as propriedades medicinais da beldroega, sobre o ômega 3, que é muito importante na formação de neurônios, que pode ajudar muito, a questão intestinal também, que ela é super antioxidante e tal. Dei para ela a muda, tal, ela sempre me manda foto da planta e tal, fala que tá comendo e tal, assim, muito maneiro. Enfim, foi muito bom. E eu gostaria também de falar um pouco sobre essa questão da dificuldade, né, das punks, né, essa questão de elas serem plantas muito resistentes, né, delas serem plantas que, assim, que elas têm um potencial muito incrível, né, porque elas, assim, elas não foram mimadas pelos seres humanos, né, elas não foram, assim, domesticadas pelos seres humanos, né, então elas têm todo aquele potencial rústico ali guardado ainda, né, toda aquela riqueza ali, né, então é incrível, assim, né, assim, quando eu comecei a cultivar elas e comecei a entender o potencial disso, sabe, e ver o que elas fazem, sabe, com o solo. Por exemplo, a beldroegano, eu gosto muito de falar dela porque é uma das que eu mais utilizo, assim, né, das que eu mais consumo, assim, das que eu vejo maior riqueza e uma grande simplicidade da planta. A maioria das pessoas pisa em cima dela, não consegue ver aquilo como alimento de forma nenhuma, mas é uma planta incrível, né? E falando um pouco mais sobre ela, é a questão dela segurar os nutrientes no solo com o sistema radicular dela, né? O sistema radicular dela, ela é uma planta que indica fertilidade no solo, mas ela não causa nenhum problema para as plantas companheiras que estão perto dela, porque ela ajuda a segurar a fertilidade no solo e as raízes dela, se você observar depois, quando você cultivar ela, observar as raízes dela, você vê que são raízes muito finas, assim, é tipo um fiozinhos assim, entendeu? São coisas que realmente dá para perceber que não vai agredir um sistema radicular de outra planta que esteja ali. Pelo contrário, vai estar sempre ajudando, porque a planta ela solta os exudatos, né? Ela solta ali açúcares para poder alimentar as bactérias que estão ali no solo, né? Todas as plantas fazem isso, né? Elas fazem até 80% da energia que elas absorvem do solo, elas acabam produzindo os açúcares e tal para poder jogar em forma de exudatos para poder alimentar os micróbios, né? Os micro-organismos que estão ali no solo, porque esses micro-organismos, quando um preda o outro, um faz ali todo o ciclo de vida no solo, eles devolvem os nutrientes para a planta, eles ficam ali bem grudados na rizosfera da planta. Então, quando você coloca a beldroega ali num canteiro, em algum lugar, você, além de estar ajudando a fixar os nutrientes no solo, você vai estar ajudando também a criar toda essa rede de micro-organismos ali que vai aumentar a sua colheita e tal. E também, além de você consumir ela, que é uma planta com uma densidade ali nutricional muito grande, ela tem muita propriedade medicinal, muito nutriente, e assim, é muito diferente de você estar plantando, por exemplo, um alface, uma coisa que é uma semente que foi cultivada na Itália ou em Israel, que é uma semente que você vai comprar, mas você vai plantar aquela alface, aquela coisa, mas aquilo não vai dar um alface para você, não vai dar assim, vai dar para você, mas assim, você não vai conseguir plantar de novo aquilo, né? Você não vai conseguir tirar a semente daquela alface. Aquela alface, ela não, geralmente não dá
né, a semente, porque ela precisa ser cultivada em uma sala com uma temperatura específica, com uma adubação específica para ela poder gerar a semente, né? É todo um processo, né, que é feito para justamente você ficar escravo da compra de semente. E quando você cultiva beldroega ou a maioria das punks, são coisas que você pega e coloca elas de rama, as sementes germinam super fácil, então você tem uma independência muito grande, né? E é justamente isso que a professora estava falando sobre essa questão da dificuldade e da importância dela nos momentos de dificuldade, né? Nos momentos de guerra, de uma infinidade de coisas, né? Quando se teve dificuldade de abastecimento aqui no Brasil, muita gente não morreu de fome. As pessoas não morriam de fome porque elas tinham acesso a esse tipo de coisa, elas compreendiam muito bem o que eram essas coisas, sabe? Aqui em casa trabalha uma moça que ela veio da roça, né? Assim, então tudo que eu mostro para ela, assim, que eu acho que é a maior novidade, ela fala: isso aí a gente comia quando era criança, menina, enjoei de comer isso, menino. Minha mãe pegava isso aí para fazer não sei o que lá e tal, entendeu? Mas, tipo, claro que ela perdeu o contato. Hoje em dia ela nem consome mais aquilo, entendeu? E muitas vezes, assim, não entende também essa questão, o potencial daquilo ali, né? O potencial medicinal, o potencial alimentício, a importância de estar cultivando aquela planta, o que ela vai ajudar na questão ali de toda a sua horta ali, de todo o manejo que você pode, da questão que você pode produzir nos espaços que você tem, que muitas vezes estão ali abandonados, que você poderia ter uma infinidade de coisas sendo produzidas ali com uma extrema facilidade e ainda embelezando, né, o seu espaço. E é isso. Eu acho que vou passar um pouco a palavra aí para não me estender demais, mas eu tinha mais algumas coisas para falar aqui que eu tinha separado, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, que é a questão da organização e de agrofloresta também, né? Que eu acho que é muito importante a gente tocar nessas duas coisas aí. Que baita! Muito massa. Formigão quer dar uma palavra aí, se apresentar, contar um pouquinho sobre as práticas com punk, enfim. Não sei se você tá afim de agregar. Oi, tá me ouvindo? Tamo ouvindo. Massa, então vou falar um pouquinho também. E já pegando esse gancho aí da agrofloresta, que eu faço parte do grupo SAF, UFPE, né? Sistema Agroflorestal Experimental, que surgiu em 2009, 2009 para 2010, né? Foi criado pelos próprios alunos da universidade, no Centro de Ciências Biológicas, que tem 3 cursos, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas de Bacharelado e Licenciatura também. E aí foi inspirado num SAF da UFBA que eles viram e que quiseram implementar aqui para servir como um laboratório vivo, muito chato dentro daquela sala de aula, pessoa só bebendo conhecimento, mas aplicar que é bom nada, né? Então surgiu com esse intuito. E aí o SAF, ele tem alguns projetos, né? Ele recebe escola, hoje em dia ele recebe escolas para atividades pedagógicas, os próprios alunos da universidade, também são feitas a recepção dos alunos lá no SAF, é bem legal. Quanto à agroecologia também, né, que envolve essa parte cultural, tem um evento cultural relacionado a apresentações culturais da região, e também fazem um bazar para levantar fundos, para poder fazer os mutirões, fazer um forno, por exemplo, o forno de barro fizeram, para comer, depois do mutirão, uma pizza lá com recheios punks. E o SAF, ele realmente é muito importante, porque eu acho que é o sistema, né? Porque uma planta que tá lá, por exemplo, estava falando da beldroega, né? Ela nasce espontânea lá, e ela está cumprindo uma função ecológica ali, né, naquele sistema. A gente aprende lá na biologia que sistemas biológicos, por exemplo, né? Interação planta-animal, interação de fungo com a planta, então todos esses sistemas podem servir de laboratório para essas disciplinas. O SAF passou também assim, por algumas dificuldades, principalmente as pessoas engajadas, né, no começo. A gente sabe quando geralmente tá começando, vem muita gente, todo mundo empolgado, e depois as coisas vão caindo, assim, né? E num desses momentos, a diretoria tirou planta nativa, planta ameaçada de extinção, e por causa disso, né, caiu nos... Mas hoje
o grupo está bem robusto, né? Participa de vários projetos, envia editais, e a gente também tem fazer um convite para vocês, que tem uma cartilha que a gente está fazendo, se vocês quiserem elaborar, junto, né, com o SAF da UFPE, sobre as punks que a gente encontrou lá na universidade. E é isso. Aí eu queria falar também um pouquinho das minhas experiências, né? Eu comecei em 2014 estudando punks, mas bem na parte acadêmica, assim, né? Era mais produção acadêmica. Eu tentei várias extensões também, mas aconteceram coisas que não deu para colocar para frente. E eu trabalhei vendendo crepizza punk, fazia um recheio com massa de plantas que eu encontrava no SAF também, e vendia nas prévias de Olinda, lá no carnaval, botava um pote cheio de coisa e ia vender. E explicando o que era, né, o que a pessoa estava consumindo, por que era importante consumir, o que nutriente, todas as informações eram repassadas quando eu abordava a pessoa. E passei uns 4 meses assim, divulgando bastante e vendendo. Hoje, eu tenho um projeto de turismo rural pedagógico envolvendo as punks, né? Que é para levar as turmas do 5º ano para a propriedade rural, uma comunidade de agricultores familiares aqui do interior de Pernambuco. E pretendo focar bastante nessa parte pedagógica, né? De turismo pedagógico, porque as crianças, elas são mais fáceis de aceitar essa diferença, né? Essa coisa aqui não é nova, né, mas para a atualidade é nova. E é isso. Se quiserem dar continuidade aí para as perguntas. Massa. Muito massa aí tua experiência vendendo crepioca punk. Caramba, que da hora. Então, acho que seguir com a Prof. Jaque. Na verdade, alguém tem alguma pergunta para fazer? E aí a gente poderia abrir para perguntas e enfim, a galera ir respondendo. Pode ser, eu acho legal. Se alguém tiver uma pergunta, aí eu já direciono a fala para isso. Servindo chimarrão enquanto isso. Então, né, eu acho que obrigada pela pergunta, né, muito obrigada. Em termos de leis, né, na verdade, a gente vem vendo, na verdade, um retrocesso, né, na composição das nossas grades curriculares, né, a gente viu agora uma padronização, né, das bases curriculares nacionais, né, e retirando elementos essenciais do ensino, né, básico. Então, eu não vejo no futuro próximo, né, uma alteração no sentido de inserir esses elementos que a gente sabe que são essenciais, né, na verdade, esses elementos estão sendo retirados. Mas a gente tem alguns bons exemplos, né, então, se nacionalmente isso está sendo retirado ou não está sendo inserido, a gente tem alguns exemplos locais interessantes, né, por exemplo, eu cito para vocês um projeto da Prefeitura de Jundiaí, em São Paulo. Tem um projeto muito legal que se chama Inova na Horta. Não é só um projeto só da Prefeitura, tem vários parceiros, né, locais, várias escolas que são parceiras e instituições da sociedade civil também. É um projeto voltado bem para as punk, né, que tem tanto um componente pedagógico, de formação com os professores, né, de inserção de elementos do conhecimento sobre as punk nas aulas com as crianças, né, então esse projeto, ele faz formação com os professores, para que os professores façam formação com seus estudantes no ensino básico sobre as punk,
tem um elemento de formação com as cozinheiras das escolas, então, como utilizar as punk, né, porque como o Juliano disse, tem punk que é necessário o cozimento, é obrigatório o cozimento em função da toxicidade de alguns elementos, mas tem várias outras que não. Então, para que não se cozinhe demasiado, ou não se cozinhe para não se perder os nutrientes. E outro elemento desse projeto é a criação de uma horta municipal, né, de uma horta comunitária, onde se produz em quantidade essas punk para ser, então, direcionado para todas essas escolas do município. Então, o município hoje de Jundiaí, em São Paulo, eu acho que um dos únicos que tem esse programa, né, é um programa de governo, não sei se chegou a ser uma lei ou alguma coisa assim, mas que prevê essa formação nesses 3 níveis, né, pedagógico, com os professores, com as cozinheiras e de produção de punk. Então, é um super exemplo, um baita exemplo, né, de formação com as punk, que deve ser seguido, né, seria maravilhoso ser seguido por outros municípios, né. Aqui a gente tem trabalhado com as punk dentro do curso de educação do campo, né, tanto nas atividades chamadas do tempo comunidade, quando os estudantes estão nas suas comunidades, desenvolvendo atividades, né, na pedagogia da alternância, então tem esse tempo que eles não estão na universidade, mas estão nas suas comunidades, então a gente faz projetos nessa comunidade com escolas, ou com outros espaços não formais de educação, com comunidades tradicionais, com quilombolas, por exemplo, né, e também nos estágios obrigatórios do curso de licenciatura, então a gente trabalha esses elementos. Mas o que a gente vê nas escolas do campo, pelo menos aqui da região, é uma retirada dessas disciplinas que se relacionam com as ciências agrárias e se relacionam com a agrobiodiversidade, incluindo as plantas alimentícias, né, então eu acho que as ações vão ter que ser via projetos de extensão, via iniciativas de políticas públicas municipais ou estaduais, eu acho que esse é o caminho, né, porque a gente vem vendo, na verdade, um desmonte dessas políticas educacionais relacionadas a elementos essenciais como a alimentação, né, então isso para responder a pergunta. Eu vou aproveitar para responder outras perguntas aqui, sobre onde encontrar as dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre punk, né, então, eu posso te indicar algumas que eu tenho orientado, né, mas os programas de pós-graduação, eles têm os seus repositórios, né, na verdade, as universidades têm os seus repositórios de dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso, então, na própria base de dados das universidades, e uma busca rápida, às vezes no Google acadêmico, né, com algumas palavras, você já conhece pelo menos a indicação, né, do título dessas dissertações e teses. Essas que eu me referi são da Universidade Federal de Pelotas, né, que tem o programa de pós-graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, chamado SPAF, onde eu já orientei uma dissertação de mestrado, agora estou orientando uma tese de doutorado sobre as punk. Então, as bases de dados das universidades, né, e para chegar até essas bases de dados, você pode fazer uma busca, às vezes, simples, até no Google acadêmico, tem alertas que você pode colocar ali no Google com palavra punk, que ela vai te mostrando quando sai uma dissertação nova, uma tese nova sobre o tema, né, e sobre o currículo da disciplina de punk, bom, vou contar essa história, tá? De nada, Alice. Eu vou contar um pouco essa história, já aproveitar o gancho aqui para minha fala, sobre essa questão da gente ter inserido uma disciplina que é optativa do curso de bacharelado em agroecologia. Ela é optativa aqui na FURG, ela foi oferecida pela primeira vez agora no primeiro semestre de 2020, a gente conseguiu ter uma aula somente, né, antes aí que a gente tivesse suspensa as aulas. É uma disciplina de 30 horas, que tem atividades práticas e teóricas, né, e ela foi estruturada pensando no porquê que ter uma disciplina formal dentro de um curso de graduação na universidade, né. Bom, vamos pensar, né, quando a gente começou a trabalhar as punk aqui no curso de agroecologia, a gente trabalhava ela sempre dentro da disciplina de botânica, né, que é uma disciplina que tinha tem muitos conteúdos da morfologia, da taxonomia vegetal, da anatomia vegetal, que são de suma importância, né, conteúdos básicos para o entendimento depois
né, de várias outras questões que vão se complexificando ao longo do curso. Então, acabava que a gente trabalhava as punk na botânica porque não tinha outro lugar, né? E como falar de plantas para agroecologia sem falar das plantas alimentícias, né? Não tinha como. Então, mas a gente foi cada vez a maior necessidade da gente ter um olhar voltado para as punk, dentro da agroecologia, né? Então, hoje eu acredito muito, né, que as punk são o alimento da agroecologia, como a Juliana, uma estudante que está aqui, fala, né, também já falou em uma ocasião, acredito muito nisso, né, e se não for o curso de bacharelado em agroecologia, em ter uma disciplina sobre punk, eu não sei qual outro curso teria, né, porque de fato eu acredito muito no potencial das punk dentro da agroecologia e da construção do conhecimento agroecológico. Se vocês forem pensar, o mundo acadêmico, ele ainda é muito conservador, né, a gente vai falar de várias pessoas que fizeram dentro da universidade projetos de extensão lindíssimos, como vocês citaram aqui, né, Formigão, Juliano, mas a universidade ainda, o mundo acadêmico ainda é muito conservador. Para vocês terem uma ideia, a tese do professor Valdeli Knupp, que então foi o primeiro passo para a publicação deste livro, que o Juliano comentou, que foi a base para os estudos dele, a tese do professor Valdeli foi desenvolvida dentro da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, aqui em Porto Alegre, dentro do curso de agronomia, tá? Mas, inicialmente, a proposta dele era para fazer dentro da botânica, da mesma universidade, o programa de pós-graduação em botânica, no qual eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Vocês acreditam que essa proposta de tese não foi aceita dentro da botânica da URGS, que é uma das melhores universidades públicas do país, não foi aceita essa temática. E aí, então, o professor Valdeli foi para a agronomia e fez a proposta de tese na agronomia e foi aceita, e ele desenvolveu a tese lá. Mas até hoje, mesmo dentro da própria agronomia da URGS, há muita resistência quanto à inserção das punk nas práticas agronômicas, né? Tem muitos professores lá que são meus amigos, que eu conheço, que têm trabalhado duramente para contrapor esse sistema dentro da própria universidade, dentro do próprio curso de agronomia, onde nasceram as punk, né? Hoje, a tese do professor Valdeli é a tese com maior número de downloads da URGS, né? Mas é mais pessoas de fora do que de dentro, né? Porque dentro ainda há uma grande resistência. Então, dentro do mundo acadêmico, a resistência com as punk ainda é muito grande, né? Bom, e se não for a agroecologia se apropriar, porque, na verdade, as punk tem tudo a ver com a agroecologia, né? Vocês já citaram aqui vários papéis agroecológicos, relações ao manejo agroecológico, as funções ecossistêmicas, serviços ecossistêmicos das punk, tem diversos. Eu até fiz uma revisão sobre isso, do qual a importância das punk para o manejo agroecológico, mas não só isso, se vocês forem pensar no nome, na expressão, plantas alimentícias não convencionais, né? Antes tiveram diversos termos antes disso, né? Que falavam de algumas partes, né? Alguns grupos que hoje estão dentro das punk. Então, hortaliças tradicionais, frutas indígenas, plantas comestíveis, plantas úteis, foram diversos termos que já existiam, né? E as punk, plantas alimentícias não convencionais, ela vem um pouco para, na minha opinião, esse não convencional mostra um sentido de enfrentamento desse termo. Esse termo é um termo de enfrentamento ao sistema hegemônico, né, ao sistema agroalimentar hegemônico, dizendo não aquilo que foi convencionado como alimento, né? Então, ela tem esse termo punk, ele tem um cunho político, que eu acho que tem tudo a ver com o enfrentamento político da agroecologia, que é o enfrentamento do não convencional, né? Então, e também a não romantização da natureza, né? Que muitas vezes a gente romantiza os alimentos da biodiversidade ou a própria natureza. As punk não, elas vêm exatamente para a conservação da biodiversidade pelo uso, né? Um novo conceito de agrobiodiversidade, não daquela biodiversidade intocada, né, guardada dentro de unidades de conservação. Não que as unidades não sejam importantes, né? Mas tem vários
exemplos já mostrando que a gente conserva a biodiversidade pelo uso e não por deixar elas intocadas, as plantas e espécies intocadas dentro de uma unidade de conservação, sem nenhuma conexão com os povos tradicionais, com as pessoas que vivem, né? Então, se não for a agroecologia se apropriar desses conceitos, né, eu não sei qual curso faria, porque é o curso que faz o enfrentamento a esse sistema agroalimentar, né? Então, eu acho que é nosso papel dentro da agroecologia assumir as PANC para nós e produzir conhecimento sobre as PANC. A gente vê, desde a publicação da tese do professor Valdeli, a gente vê muitos trabalhos lindíssimos de extensão e tal, mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa ir adiante, precisa desenvolver pesquisas sobre toda essa complexidade que o Juliano falou, né? Olha a rizosfera de uma beldroega, né? Olha todos os fatores que ela influencia no ambiente, né? Os insetos benéficos atraídos por ela, as situações várias de alelopatia relacionadas às PANC, os fungos que vivem nas PANC. Agora, hoje mesmo, saiu um artigo descobrindo um novo fungo no corpo de uma PANC, né? Então, a gente nem sabe quais fungos vivem nas PANC. Então, é um mundo todo a ser descoberto, que eu acho que a agroecologia tem muito a contribuir, né? Então, mais ou menos por aí. Eu acho que eu vou esperar as outras perguntas e dar espaço para os meus colegas. Tinha até uma pergunta ali falando exatamente dessa história uma pergunta para os três, né? Como você se relaciona com o termo punk, visto que não convencional pode ser compreendido a partir de um ponto de vista hegemônico? Só vou pedir, acho que só porque eu estou com a palavra, né, Ju? O sentido das PANC é exatamente isso. Como eu falei para vocês, existem várias visões a partir das PANC, né? Existem várias linhas de trabalho, né? Qual que a agroecologia vai assumir? Eu acho que essa é a pergunta. Qual é a nossa linha? O que nós vamos seguir, né? Nós aqui, dentro do projeto, a gente prima pelo manejo agroecológico das PANC, pela inserção delas na economia solidária, as PANC como um resgate, as PANC como valorização dos conhecimentos tradicionais, né? E as PANC que a gente valoriza, que a gente dá mais visibilidade, são as PANCs nativas ou naturalizadas, não aquelas, óbvio que a gente sabe que dentro do conceito de PANC ainda acabam as espécies exóticas, né? E não é o que a gente prima, né? O que a gente prima são as PANCs que são nativas dos territórios, de cada território, e as naturalizadas, ou seja, aquelas que foram trazidas para o Brasil por algum motivo, né? São diversos os motivos, e que acabaram se naturalizando, mas que não são problemas ambientais, não são plantas exóticas invasoras, né? Então, depende muito do ponto de vista que você vê as PANC. Eu acho que a agroecologia tem que se colocar, tem que se posicionar como que ela vê as PANC. Então, o sentido do não convencional é contrapor aquilo que foi convencionado pelo sistema hegemônico como alimento. Então, a gente se contrapõe a esse sistema, né? Então, eu acho que é nesse sentido que as PANC são utilizadas. Esse acrônimo tem força pelo seu sentido de enfrentamento, né? Então, eu acho que nesse momento é um momento de enfrentamento, né? A gente não pode romantizar, a gente está no momento de enfrentar esse sistema que é hegemônico, né? Eu acho que esse acrônimo e esse termo nos ajuda muito. O Formigão pode contribuir aí, que ele está falando no chat. Olá, me ouvindo? Eu concordo, sim, aí com a professora sobre ser um termo de enfrentamento, e me fizeram outra pergunta aqui, né? Como vocês gostam de se alimentar com elas no cotidiano? Bom, se a gente for ver o livro do Knupp, eu acho que, assim, resumidamente, refogados e doces, né? Tem muita coisa de doces lá, por uma questão, é bem gastronômico, né? Fritura, é doce, mas a gente pode comer ela cruas também, algumas espécies. A gente pode fazer formas de picles, muito bom também. Já fiz do talo da beldroega, do talo daquele Major Gomes, tá ali no triangular o nome científico dela. Dá pra gente consumir os picles, fica maravilhoso. Farofas, refogados no arroz, no feijão, saladas, enfim, é uma grande possibilidade de se utilizar, até também pela quantidade de plantas que são e de partes que a gente consome, né? A gente consome raiz, a gente consome flor, consome fruto, consome tudo da planta.
Então depende muito da planta e de como a gente pode prepará-la, né? Mas, resumidamente, é isso aí, cru, refogados e doces. Alguém mais quer contribuir? Vou sair aqui da linha. Falar um pouquinho, né, sobre essas duas coisas aí, né? Primeiro sobre como eu gosto de consumir elas, né? Já falei, né, sobre essa questão de que eu prefiro muito mais, acho que eu posso consumir cruas, né? Eu nem planto muita taioba aqui, essas paradas assim, eu tipo, até coloco uma outrazinha ali assim, mas eu nem planto muito. Eu gosto mais de plantar Ora Pronobis, que é uma que eu gosto muito, mas eu ultimamente tenho gostado muito da Pereskia Bleu, porque a Ora Pronobis a gente tem um universo, né? Tipo, são muitas Ora Pronobis, né? São acho que 60 variedades de Ora Pronobis diferentes, né? E quando a gente fala Ora Pronobis, a gente está falando de um monte, né, de plantas, né? É, mas tem a Pereskia Bleu, que é a Ora Pronobis amazônica, aquela que dá flor vermelha, com aquele fruto maiorzinho. As folhas dela são muito gostosas, cara. Isso para mim tem sido impressionante, assim, consumir ela. Então eu tenho replicado elas muito, né? Eu consumo ela crua na salada, é bem gostoso. Sobre essa questão do enfrentamento, eu acho que é muito importante mesmo, né, a agroecologia se posicionar, como você estava falando, né, é realmente essencial. Eu conhecia um professor que ele é da UF, é o Alexandre Firmino. Ele é um professor de ciências ambientais da UF. E ele dá matéria lá de agricultura urbana e de agroecologia também. É muito importante, né, ver que tem esse trabalho, né, dentro das universidades, né, ver que a gente está falando sobre esses temas. Na Unirio, infelizmente, a gente não tem isso, né, dentro do curso de Ciências Ambientais da Unirio, é muito pouco, né, o que a gente encontra desses estudos, né, a gente gostaria de encontrar muito mais coisa, né. E justamente por isso também a gente tem o grupo de agroecologia, né, que eu estou até com a camisa hoje aqui, que é o grupo de agroecologia Boldinho da URCA, né, que é um grupo que já vem de uma herança grande, né, de 10 anos atrás já, assim, quem fundou esse grupo hoje em dia já são professores, doutores, enfim, os caras já, já são pessoas, assim, bem formadas, né, e referências, assim, pra gente, né, a gente tem muita referência dessas pessoas. E é, muito importante, né, ter esse trabalho das universidades, né, a gente está falando sobre isso, está juntando os alunos ali, né, então, assim, logo depois que eu entrei, eu ainda não interagia muito com o pessoal do grupo de agroecologia, lá quando terminou a faculdade e eu tive mais tempo, aí a gente começou a se unir, então, durante todo o período de férias, a gente ficou fazendo vários mutirões lá, se juntando e tal, pensando em trocar o nome do curso de Ciências Ambientais, né, o nome do nosso centro acadêmico para colocar o nome da Ana Primavera, né? A gente quer referendar a Ana Primavera, né? Esse seria o ano da gente fazer isso, né? Porque seriam 100 anos de Ana Primavera, né? Ela iria fazer aniversário e tal. E a gente já queria ter feito essa reunião, a gente tinha uma reunião marcada com todos os estudantes de ciências ambientais para a gente poder mudar o nome do centro acadêmico para Ana Primavera, colocar uma foto dela lá, falar muito mais sobre a importância da Ana Primavera, o que ela significa, né? Porque nós somos estudantes de ciências ambientais, né? Se a gente não tiver um mínimo de noção de quem é Ana Primavera, o que significa agroecologia, sabe, as relações com as plantas e tal, isso se torna um conhecimento muito estéril, infelizmente, a gente não parte para a prática, né? E é isso, a gente quer dar uma certa cara para o curso, né? A gente quer dar uma certa. Assim como na UF, né? Na UF você encontra muito mais isso, né? Você encontra muito mais agroecologia. Lá tem esse professor, Alexandre Firmino, que dá o curso de tanto de agricultura urbana como de agroecologia, né? Enfim, e é isso. E a gente está lá, né? A gente agora, infelizmente, com esse lance do coronavírus e tal, a gente está só se reunindo online, mas a gente quer voltar o quanto antes e está concretizando essas coisas aí, está mobilizando isso, trazendo cada vez mais para a realidade da Unirio, né? O universo das PANs, né? E da agroecologia também, que é muito importante, a gente está cada vez mais frisando isso, né? Eu queria falar um pouco sobre a importância da biodiversidade, assim, né, da agrobiodiversidade, do que, na verdade, aquele tema que a gente estava mais para abordar, assim, né?
E eu fiquei pensando um pouco bastante nisso, que assim, né, os sistemas agroflorestais, eles tendem a ser muito convencionais, né, infelizmente, né, assim, se trabalha muito com as árvores de poda e as coisas muito convencionais, né, muito bananeira, cítricos, enfim, muito, com grande dificuldade você vai encontrar, assim, safes com coisas mais diversas, assim, né, tipo, por exemplo, eu ultimamente tenho pensado em fazer um safo com jaracatiá, que é aquela planta que é conhecida também como a tâmara brasileira, né? Ela tem um fruto e ela tem uma história que permeia, né? Permeia toda a história do Brasil, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui, na carta de Pedro Vaz Caminha, já tinha, né? Falando sobre o jaracatiá e tal, que se encontrava nas matas da Bahia, que é uma planta que foi altamente massacrada e devastada, né? Ela está ameaçada de extinção, porque do caule dela se faz um doce, né? Então cortaram muito ela, do caule se faz esse doce, não replantaram ela, né? Ela foi cada vez mais sendo extinta, né? Mas o fruto dela também deve ser explorado, né? O fruto dela desidratado dizem que é mais doce do que tâmara. Eu ainda não comi, mas dizem que é muito, muito bom. Então, tipo, eu fiquei pensando nisso, né? Com esse conhecimento, eu comecei a pensar, pô, como é que eu aplico isso dentro da agrofloresta, né? Como que o jaracatiá se introduz dentro do sistema agroflorestal, né? E aí, essas coisas, né, elas devem ser cada vez mais trabalhadas, né, que as pessoas comecem a se perguntar cada vez mais isso, né, como eu trabalho a biodiversidade no meu país, como eu encontro as frutíferas ameaçadas de extinção e como eu introduzo ela dentro dos sistemas, né, até mesmo para poder ter ali a questão da reserva genética, né, para você ter a reserva da variedade dentro das espécies também, né, cada espécie, né, tem uma variedade dentro da sua espécie, né, assim, muitas espécies, por exemplo, sei lá, goiaba, você não tem goiaba branca, goiaba vermelha, goiaba roxa, enfim, é a mesma espécie, mas com variedades diferentes. E a gente está perdendo muito disso. O próprio Valdeli fala isso no livro, né? Que a gente está perdendo muito na nossa agrobiodiversidade, né? Então é muito importante a gente estar introduzindo elas nos sistemas agroflorestais, né? Principalmente as frutíferas ameaçadas de extinção, né? Que é isso, né, gente? A gente preservar a nossa maior riqueza, que é o código genético que foi desenvolvido aqui pelas plantas, né, ao longo dos milhares de anos que evoluíram aqui, né? Então, se a gente perder isso, a gente está perdendo a nossa maior riqueza, assim, né, a nível de estratégia mesmo, né, enquanto sociedade, né? Todo mundo perde com isso, né? E nós, enquanto seres humanos, estamos perdendo ali o nosso principal alimento, né? O alimento entendeu? Quantas frutíferas já foram perdida justamente pelas pessoas não desenvolverem essa importância, não entenderem essa mensagem, né, da importância da gente preservar elas, da gente estar buscando. Não sei se vocês já viram um trabalho do Elton Frutas, que é o cara que tem a maior coleção de frutas, um dos caras que tem a maior coleção de frutas do mundo, né? E ele é um brasileiro, assim, que resolveu cultivar as frutíferas e tal, e hoje em dia ele tem um dos maiores projetos de preservação de frutas, sabe? Assim, acho que a gente tem que se espelhar nesse tipo de gente, sabe? Tem que cada vez mais começar a trabalhar isso, que é muito importante, a gente preservar as frutíferas, né? Principalmente as ameaçadas de extinção e a diversidade dentro das espécies, né? Que é muito importante também. É isso, a gente também está querendo lá dentro da Unirio fazer essa questão de um restaurante universitário, né? A gente está tentando, assim, a trancos e barrancos, né? Porque lá a gente tem um bandejão que é muito convencional, né? Você encontra alface lá, é muito mal, tomate de vez em quando, entendeu? E a gente quer fazer uma coisa ali mais diversificada, que sejam alimentos orgânicos e frutas da agrofloresta que a gente desenvolve lá, né? Que a gente tem um espacinho lá na Unirio onde a gente toca, né? E a gente está querendo cada vez mais animar o pessoal para fazer as coisas e tal. Tenho colocado algumas coisas lá, o jambu, né? A grão do Pará, vocês já devem conhecer, né? Muito gostosa. A folha dela se come, né? Que é muito gostosa. O pessoal conhece o jambu pela flor, né? Que deixa a boca dormente e tal. Mas se esquece que a folha dela se come, tem altos potenciais alimentícios e medicinais também, né? É ótima na salada e tal, além de ser gostosa. Enfim, a gente tem feito isso, né, essas coisas. Sobre a questão acadêmica também, eu acho muito importante desenvolver trabalho sobre micorriza, né, sobre a importância da micorriza e as punks, né, porque isso faz muito sentido, sabe? Como é que aquelas plantas elas conseguem ter todo esse potencial de se fixar em locais que a gente, nossa, nem imagina como aquela planta, sabe? Às vezes você vê a urtiga crescendo numa fenda de cimento, sabe? Onde ela está absorvendo nutriente ali, como ela está conseguindo fazer aquilo, sabe? Às vezes eu olho para a planta e fico, cara, o que está acontecendo aqui, entendeu? Como que essa planta está aqui, como ela está vivendo aqui, entendeu?
E tem esse potencial, né? A micorriza, ela dá esse potencial, uma coisa que você não vê, mas é um fungo que está ali em todo aquele local ali, muitas vezes ela tem essa estratégia de se fixar, e até mesmo de soltar os hormônios que despertam os esporos, né, dos fungos micorrízicos para eles poderem se conectar e começar a despertar toda essa rede de conexão. Então, elas são plantas ali essenciais para a gente estudar e cada vez mais entender como isso funciona, né? Como elas são o elemento de restauração da natureza, né? As punks, elas são quando tem uma área degradada, elas são a primeira coisa a aparecer ali dentro do banco genético do solo, pode ter milhões de sementes, vai primeiro brotar as sementes das punks ali. Geralmente são as plantas mais oportunistas, né? As plantas que são mais que as pessoas conhecem mais como inso, né? Porque quando a gente fala punk, é justamente isso, né? Que eu estava falando. É um universo, né? Vai para as frutíferas também, né? Muitas frutíferas são punk, né? Se eu perguntar para qualquer um aqui, eu gosto muito de fazer essa brincadeira, né? As pessoas, elas sabem o nome de todos os jogadores de futebol do time, mas não sabem o nome de 10 frutíferas do seu país, entendeu? Se eu perguntar o nome de 10 frutíferas do Brasil, você vai ter dificuldade de falar com certeza, essa é 10 frutíferas do seu país, você vai ter dificuldade. Mas, entendeu? Então é isso, a gente tem que dar mais importância, né, para nossa agrobiodiversidade, plantar, estimular a troca de mudas, a troca de sementes, a troca de saberes em volta das plantas, né, as utilizações, né, os estudos etnobotânicos que são muito importantes, né, para a gente poder cada vez mais ver como é a utilização, o que os povos dizem sobre a utilização daquela planta. Eu, por exemplo, tive a experiência com o ginseng brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar do ginseng brasileiro, né? É, uma moça da roça me deu a planta e falou: olha, isso aqui é Doril, isso aqui é muito bom para dor, qualquer dor que você tiver, você toma isso, cura a sua dor, vai acabar a sua dor com isso, tal, com a folha. Eu falei: ah, faz chá da folha? Ela é faz chá da folha. Eu falei: ah, legal, pô, maneiro, vou pegar essa planta. Eu peguei, levei para casa e tal, depois eu tirei foto, identifiquei ela e achei no livro das plantas medicinais. No livro das plantas medicinais, que é um livro do Instituto Plantarum, só tinha informações sobre as raízes do ginseng brasileiro, porque ele tem uma importância muito significativa nas raízes, é conhecido como para-tudo pelos índios e tal, tem uma série de utilizações ali das raízes, enfim, é um rejuvenescedor, tem infinitos eletrólitos, aminoácidos, ele é um anabolizante vegetal, né, faz os músculos crescerem, né, sem prejudicar, enfim, uma série de coisas. Mas não tinha informações sobre as folhas. As informações sobre as folhas não estavam no livro das plantas medicinais. Eu descobri as utilizações com a mulher da roça me falando sobre as utilizações medicinais, né? E aí depois eu fui pesquisar e vi que realmente é analgésico. As folhas do ginseng brasileiro são analgésicas, né? Tem a propriedade medicinal de ser analgésico. Então é muito interessante isso, né? Muito importante a gente cada vez mais estar estudando isso tudo, né? Eu tinha mais uma coisa para falar que é sobre a questão da bananeira, né? Hoje eu estava plantando a bananeira de cabeça para baixo e, assim, eu fiquei pensando, né, nossa, quanta gente tem que aprender, né, essa questão do manejo dessa planta, né, o quão importante é, né? Eu fui numa propriedade de um agricultor que vende bananas na serra aqui, né, de Maricá aqui, tem a Serra do Mato Grosso, e eu fui na casa dele, lá no Espraiado, né, eu fui ver o bananal dele, né, tipo, eu reclamando do meu bananal, né, falando, pô, eu errei pra caramba aqui, fiz um monte de coisa errada e tal, tem uma série de coisas aqui que eu fiz errado, eu fui ver o dele, nossa, eu fiquei com a mão na cabeça, assim, meu Deus, caraca, olha só como é que tá isso aqui, entendeu? Tem um manejo infinito para ser feito ali, uma série de coisas que tem que se aprender, entendeu? Então, daí está a importância da extensão, né? Da gente estar melhorando cada vez mais, potencializando cada vez mais a produção no campo, distribuindo esse conhecimento, montando essas redes, né? Criando essa organização social, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer, né? Organizar o agricultor no campo, fixar ele no campo, fazer ele entender a importância dele ali, né? A importância ele estar plantando, potencializando ali tudo que ele tem para desenvolver ali dentro do espaço dele, que muitas vezes ele, ou por falta de interesse, ou por falta de entender a importância daquilo ali, muitas vezes acaba largando e dando preferência para outra coisa, entendeu? E, enfim, isso tudo é muito importante, a gente está desenvolvendo isso tudo, né? A gente tem um histórico, assim, né? Por incrível que pareça, a gente passou por essa era toda PT com uma grande falha nisso, né? Não foi tão profundo assim quanto a gente gostaria a relação, né, do campesinato com o poder, né, que se tinha no momento, né? Poderia ter se desenvolvido muito mais, né? Eu tenho um livro da MPA, tem até ele aqui, esse livro aqui, Plano Camponês por Soberania Alimentar e Poder Popular.
E aqui conta toda a história, né, de como foi toda essa era PT, né, e como foi a relação dos movimentos pequenos agricultores com o governo e tal, né, enfim, uma série de coisas que deixaram muito a desejar, né, e o que acabou culminando, por exemplo, na Dilma colocando Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, entendeu? Coisas assim que realmente são dolorosas para a gente, né, lembrar, né? Mas, enfim, isso tudo acabou esse caminho da agricultura tendo essa força toda, né, dos agricultores convencionais, né, plantadores de soja, enfim, uma série de coisas, né, acabando tendo toda essa força, né, e aí foi isso, né? O resultado do que acabou dando quando a gente não organiza o campo, né? A gente não organiza os agricultores no campo, a gente não ensina para ele as coisas, as faculdades acabam abandonando a importância dessas coisas, né? Se fixando muito mais na parte da pesquisa e tal, e não fazem o pé da extensão, que é uma das coisas mais importantes que tem que se fazer, né? E mais bonitas também, né? Enfim. É isso, eu acho que eu posso passar a palavra aí para as perguntas e para a Jaque poder falar um pouco também, eu não quero me estender demais. Massa, massa. Tem alguém com a mãozinha levantada e eu acho que tá com alguma questão, alguma pergunta, alguma contribuição? Pessoa que tá com a mão levantada, alguma dúvida ou levantou talvez somente sem querer e tal? De repente tem apertado sem querer. Eu acho que foi isso. Então, a gente pode finalizar agora com as últimas perguntas, né? Se alguém quiser colocar mais alguma pergunta para as 3 personas que falaram sobre as punks. E aí a gente seguir com essa mesma lógica de falas, né? E finalizar até, quem sabe, às 5h45. E eu já vou agradecendo já desde já. Para todos nós está sendo tipo um grande aprendizado, entrelaços de conhecimento e de redes que vão se formar. Inclusive, Juliana, se você quiser deixar aqui o link, sei lá, do teu perfil ou do projeto que você gesta ali no Facebook, que é com o grupo dos Jardins Comestíveis Não Convencionais, que é um baita grupo, né? E é isso aí. A Prof. Jaque também, não sei se ela quer falar mais alguma coisa. Olha, eu sempre vou querer falar mais, vocês sabem disso. Mas eu queria perguntas, na verdade. Quando tu não fizer perguntas, a gente vai batendo mais uma bolinha. Mas a galera falou aqui do RU, né, da UFPEL, o Fred falou que tem bastante fomento da agricultura familiar local e agroecológica. Então, é muito legal essa iniciativa, né? Volto a dizer que a estrutura da universidade é muito burocratizada, e não que burocracia seja coisa ruim, a burocracia é necessária, mas exatamente por as universidades não terem investido seus esforços, né, para a maior parte da sua existência na extensão, talvez elas também estejam fechadas a certas coisas, né? Por exemplo, agora, pelo projeto aqui das PUNC, eu tive um relato que foi a primeira vez que a universidade fez um empenho, né, ou seja, empenhou um recurso para comprar diretamente de um agricultor, a nossa universidade, né? Então, imagina quantos anos já tem a nossa universidade, 50 anos, né? Mas, sei lá, nem me lembro mais, acho que é 50 anos que a nossa universidade tem, e nunca tinha feito um empenho direto para comprar de um agricultor, né? Então, mas os tabus e as burocracias que não ajudam estão aí para serem quebradas e a gente encontra caminhos. Não foi nada fácil chegar a comprar coração de bananeira. Então, para nossas oficinas PUNC, a gente queria comprar dos agricultores. Nós conseguimos um recurso da universidade, mas a universidade nos ofereceu comprar numa rede de supermercado, que eles tinham um convênio. Eu disse, não tem nada a ver a gente fazer oficinas PUNC, cursos PUNC, comprando de uma rede convencional. Então, foi muito demorado, foi muito difícil, a gente nem conseguiu gastar todo o recurso, mas a gente fez questão de comprar coração de bananeira, beldroega, né, todas essas hortaliças e tal, dos agricultores, né. Então, o fato de inserir nos restaurantes universitários, eu sei que não é simples, né,
mas não, se fosse simples, né, a gente não estaria nem aqui, né, a gente não estaria na agroecologia se a gente acreditasse que tudo era muito simples. A gente sabe que a agroecologia é simples de se fazer, né, relativamente, mas o sistema, nesse sistema, como ele está colocado, não é simples, né, então a gente tem que lutar por isso, né, assim como a gente conseguiu inserir uma disciplina, a gente também, no novo campus, que a gente imagina que vamos construir um campus próprio para a nossa universidade, que atualmente a gente vive numa estrutura que é cedida ou alugada. No novo campus, a gente tem um projeto de uma cozinha didática, né, então não adianta a gente fazer agroecologia, não adianta a gente falar em soberania alimentar, segurança alimentar, e falar em punk, e a gente não ir para a cozinha, né, então é uma coisa que eu provoco muito os meus estudantes e parceiros aqui, né, não adianta nada, eu sou uma pessoa que está ativamente na cozinha, né, porque eu sou professora da universidade, que eu não vou adquirir meu alimento na feira, não vou preparar todo santo dia, né, faço questão de exercitar esse ato de cozinhar, né, e, inclusive conto quantas espécies, quanto eu gastei, da onde vieram essas espécies, e muitas desses relatos eu posto na nossa página do Face, do Projeto Punk Pop, ou na minha pessoal, né, para mostrar que é barato, né, é possível, é fácil, né, não é nada estrondoso, como fizeram a gente acreditar que a gente devia comer pizza congelada, lasanha congelada, porque a gente não tem tempo para cozinhar, é um desperdício de tempo que você deve estar desfrutando da vida e não cozinhando como se fosse cozinhar fosse algo sofrido, né. A Juliana está pedindo aqui para contar um pouquinho do empoderamento da Dona Cirlei, né? A Dona Cirlei é uma super agroecóloga, né? É uma agricultora agroecológica aqui de São Lourenço do Sul, que conhece muito sobre as punk, que é muito entusiasmada com as punk, e que a gente tem visto, assim, um empoderamento, como a Juliana está falando, enorme dela, né? Uma pessoa que falava muito pouco, nem gostava muito de vir para a feira. Inicialmente, ela conta isso, né, e hoje em dia ela participa das nossas palestras, dos nossos cursos. A gente fez uma palestra para um congresso online sobre punk ano passado, promovido pelo Instituto Agriverdes, ela deu uma parte da palestra. Quando a gente teve aqui um encontro do Comitê Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do município, ela também fez uma fala, né, então é uma agricultora que tem não só ela tem nos ensinado muito e tem se sentido valorizada também, né? Uma pessoa que ela sempre fala, mas essa agroecologia é muito difícil, né? Mas se vocês forem ver, eu também posso mandar o link dessa palestra da qual ela participa, que ela falou que essa agroecologia é difícil, mas a gente até se diverte, né? Então, falando um pouco das punk, do processo dela de reinserção das punk nos pães, que ela faz muito bem, né? Ela trabalha muito com panificação, e ela tem inserido as punk, farinhas punk, folhas punk nos pães que ela faz. Tem trazido também muitas hortaliças punk in natura para a feira. Então, é um processo muito bonito, nos quais outras feirantes se inspiram, outras pessoas, principalmente pessoas mais idosas, que são aquelas que vão para a feira, eu não vou comprar isso tem no meu jardim, isso tem em qualquer lugar, isso tem no meio-fio, né? Mas a partir do momento que uma agricultora está levando para a feira e falando e entusiasmada e valorizando essas plantas, né, isso começa a se disseminar, né, agora, inclusive, ela vende bolo de ora pronobis para algumas pequenas lojas de produtos naturais locais aqui da cidade, né, então, é muito bonito ver tudo isso acontecendo, né, eu digo, quando as coisas começam a acontecer sem a gente ficar sabendo que é o bom, quer dizer que a roda está girando, né, então, é muito bonito ver tudo isso acontecendo. Então, depois eu até posso postar o link desse vídeo, dessa palestra, que tem a minha participação, tem a participação da Dona Cirlei, a participação de muitos estudantes aqui do campus de São Lourenço, participação da professora Karina aqui do curso também, não falando como professora, mas como uma pessoa que está querendo mudar a sua alimentação, participação dessa doutoranda minha orientada também, que trabalha com as punk, né? Então, se vocês quiserem assistir, seria também para nós bem legal estar divulgando esse projeto. Que mais? A Juliana está falando que, para além da extensão, o punk pop é militância, exatamente, né? Nessa perspectiva de que as punk são um enfrentamento, né, a esse sistema. Vou mandar, Ju, esse link do vídeo, sim. Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta?
porque também eu só queria falar para vocês que buscando, assim, nos documentos, né, dos congressos, dos encontros de agroecologia, literaturas do nosso campo aqui da agroecologia, né, a gente já pode ver as PANC claramente como uma das bandeiras de luta e de estratégia para alcançar a soberania alimentar, né. Eu fiz uma pequena busca rápida e encontrei vários documentos, né, por exemplo, na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de 2015, onde o tema foi comida de verdade, a gente encontra lá no manifesto, né, a menção, por exemplo, né, que a nossa alimentação deve ser diversificada, incluindo as culturas alimentares locais, regionalmente contextualizadas. Isso é falar de PANC, né. No ENA, em 2018, que os sistemas agroalimentares têm que valorizar a agrobiodiversidade, os alimentos in natura e regionais, resgatar as identidades, memórias, culturas alimentares próprias da população brasileira, como o Juliano disse, que a gente nem conhece as nossas frutas, muito menos as nossas hortaliças nativas, né? As frutas ainda, às vezes, a gente valoriza muito mais do que uma hortaliça. Então, no ENA se fala isso também, né? A FAO, né, tem vários documentos, claro, muito mais recentes, falando que da necessidade do resgate dessas culturas alimentares esquecidas, dessas culturas agrícolas esquecidas e do potencial delas para o enfrentamento não só da segurança alimentar, para a gente encontrar a segurança alimentar, mas da soberania. Então, a gente tem vários, eu fiz uma busca rápida, já encontrei várias menções de coisas que se referem às PANC, né, nesses documentos. Então, a agroecologia e as PANC têm tudo a ver, né, tanto pelo papel dessas plantas no ecossistema, pela importância alimentícia, nutricional, que é muito superior das hortaliças convencionais em diversos casos que eu poderia citar para vocês, né, e pelo enfrentamento político, como eu falei para vocês também, do acrônimo PANC, né. Dica de mestrado com as PANCs, com PANC, não sei se é dica de programas de pós-graduação. Poderia esclarecer um pouquinho mais, Will, qual é a tua pergunta? Mas eu acho que a gente tem um caminho vasto dentro da agroecologia para ensino, pesquisa e extensão com as PANC, né? A gente tem que dar a nossa linha, a nossa cara para as PANC, porque senão alguém vai dar, né? Se a gente não se empoderar, não se apropriar das PANC na agroecologia, alguém vai, né? Então, a gente viu que, por exemplo, a alimentação orgânica, né? Assim, a questão dos alimentos orgânicos, o agronegócio cooptou, né, e também produz organicamente, né, a questão da segurança alimentar, quando surgiu esse conceito de segurança alimentar, ele foi utilizado por muitos países, como Estados Unidos, para produzir em massa vários grãos, várias culturas, dizer que iria matar a fome do mundo. Então, tudo pode ser utilizado, né, várias coisas vêm na carona das PANC, vem a gourmetização, vem a trazer espécies exóticas para plantar aqui, né, então várias coisas vêm na carona, então a gente tem que dar qual é o nosso tom para as PANC, né, e a Ju chamou a atenção do S no termo PANC, que às vezes me escapa também, né, os PANCs, que na verdade é PANC que a gente deve utilizar, né, plantas alimentícias não convencionais, já é um termo que está no plural, plantas alimentícias não convencionais, não se usa o S no final porque já está no plural, além de no português não ser algo aceitável, né, esse Szinho, porque tem outras línguas que usa apóstrofe S e tal, nesse caso, no português, não, né, então, o termo já está no plural, então não se usa o S, mas às vezes na fala escapa, né, o PANCs. E, que mais? O capitalismo se apropria de muitas pautas, então é isso, né, Fred, também cabe a nós dizer o que a gente entende por PANC, né, como que a gente trabalha com as PANC, né, porque senão, sim, é possível ter várias visões a partir disso, né, a gente tem que ter uma clareza nisso. Eu acho muito massa essa questão da universidade estar trabalhando com essa questão dos saberes tradicionais, né, porque, felizmente ou infelizmente, né, quando eu entrei, ainda não se tinha essa disciplina de PANC, né, mas graças, nós temos professores e professoras como a professora Jaque, que optam por metodologias que sejam mais emancipatórias, né? A gente tem o exemplo dos seminários, né? Que além de você fazer a escicata, né? Que é
colher a planta, colocar ela do jeitinho bem correto ali, né? Botanicamente para reconhecimento, né? Identificação, é fazer um prato, né? E aí você tem que usar da sua criatividade, ir até a feira, encontrar os ingredientes e testar. E depois é difícil você cruzar numa rua, porque eu entrei numa relação com um caruru que é difícil assim de eu encontrar e não ficar feliz assim ver aquele alimento assim aqui na rua de casa, assim, qualquer lugar que eu vou eu vejo comida. Isso é maravilhoso. E tornar esse ensino que ele seja próximo e não tão distante, né? O ensino da agroecologia e esses novos ensinos, né? A educação no campo, né? Também torna o ensino ele mais parecido com a nossa realidade, né? Mais condizente com a nossa realidade. E a gente tem que se apropriar desse estado e enfim, desses passos, né? E nesse caso, Letícia, eu concordo com tudo que o Juliano falou, né? Mas nesse caso eu tenho que defender toda a onda progressista que a gente teve, né, nos últimos anos, muito associado ao Partido dos Trabalhadores e aos mandatos, né? Porque a gente sabe que houve uma comodificação, né, da nossa economia, da nossa produção de alimentos voltada às commodities, a gente sabe disso, mas também, por outro lado, se hoje eu estou na universidade, ou se hoje existe uma universidade pública no município de 40 mil habitantes, como é aqui em São Lourenço, ou uma professora como eu estou atuando num curso de agroecologia, ou se existe um curso de educação do campo hoje, existem mais de 50 de cursos de educação do campo que foram criados, né, nessa época, né, de governos progressistas, é por iniciativa, não é ao acaso, né, são políticas que foram construídas para isso. Então, sim, tivemos muitos problemas, muitos enormes problemas, mas também tivemos muitos ganhos que agora vão ser muito importantes para o enfrentamento de tudo que está por vir, que está acontecendo e está por vir, né? Exato. Totalmente, Jaque, concordo plenamente com você. Eu acho que é isso, cara. Falar de política é muito importante, entendeu? A gente está aqui para isso, entendeu? A gente não pode se esquivar, entendeu? E achar que não é com a gente, entendeu? O assunto é com a gente, sim, entendeu? E é isso mesmo, entendeu? Comer também é um ato político, né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante, assim, né? Tudo que a gente está fazendo aqui agora é um ato político, né? Essa reunião é um ato político, né? Essa conversa aqui sobre isso, né? Sobre a soberania alimentar, sobre a organização do campo, sobre a extensão da universidade, qual o papel dos cursos que estudam agroecologia, como eles vão pautar as PANCs, né? Como eles entendem as PANCs, né? Essa questão, tudo que você falou, eu acho muito bonito, né? Que você falou que comprou do agricultor em vez de comprar do restaurante e tal. Então, todo esse olhar da agroecologia, né? Do bem-estar, né? Do campo, né? Hoje em dia, o Namastê, não sei se vocês conhecem o trabalho do Namastê, Namastê Agroflorestal, é um dos maiores agrofloresteiros, né? Do Brasil hoje em dia, né? E em geral do mundo, né? Um cara assim que está rodando o mundo inteiro, fazendo um trabalho muito bonito. E ele fala hoje em dia em SAFAs, né? Não sei se você já ouviu falar, SAFA é Sistema Agroflorestal Agroecológico, né? Quando a gente traz esse entendimento, né? Porque é muito importante a gente realmente ter esse entendimento, né? Da importância do bem-estar do agricultor no campo, das relações justas, né? Da comercialização da feira, né? De toda a organização que a agroecologia já entende e já traz, né? Para a gente somar com a ideia da agrofloresta, que também é muito importante, né? Da gente entender os consórcios agroflorestais, a gente entender como trabalha uma planta de poda, como se identifica as plantas que você vai poder inserir dentro do sistema, enfim. Todo esse conhecimento ele tem que se somar realmente e formar ali um bloco muito consistente, né? Onde, como foi a Ana Primavera, né? Uma coisa assim que é indestrutível, né? Se torna indestrutível, né? É uma coisa que vira um diamante mesmo, né? E é isso, entendeu? A gente tem que estar batalhando por isso, né? A gente tem que estar batalhando, até mesmo pela uma coisa muito importante, a gente está falando também de compostagem, né? Quando a gente fala de agroecologia, está falando disso tudo, né? Da gente estar se organizando, estar fazendo as coisas, a gente tem que falar da importância de a gente estar compostando os nossos resíduos orgânicos, a gente não está poluindo outras áreas, né? A gente está gerando a matéria orgânica ali, utilizando a nossa matéria orgânica para poder estar capturando os micro-organismos nativos e estar fazendo uma terra boa para você poder plantar e tal, em vez de estar jogando seus restos orgânicos e poluindo outros locais, né? Tudo isso engloba essa questão toda, né, da agrofloresta, da agroecologia, da gente reciclar os nossos restos orgânicos, da gente preservar as nossas frutíferas,
a gente conhecer a nossa biodiversidade, a nossa agrobiodiversidade, né? E levar esse conhecimento a outros, né? Não só para os agricultores, mas para quem precisa. Às vezes um mendigo na rua, né? Tem um pé de moringa, por exemplo, ele vai comer um angu puro, e se ele for comer um angu com moringa, vai alimentar ele muito mais, ele vai ter acesso a muito mais proteína, muito mais vitamina, muito mais, enfim. É isso, é muito importante a gente estar fazendo isso, né? Nesse sentido, eu estou organizando, tem o grupo, né, o grupo Jardins Comestíveis Não Convencionais, né, que eu vou até colocar o link aqui para vocês aqui no final, só vou ter que tirar aqui do aparelho aqui do telefone, aí eu vou postar aí para vocês o link. Mas é bem legal, assim, já tem uns quase 10 mil pessoas lá, 9 mil e poucos. Tem aparecido muito conhecimento interessante, eu tenho muita coisa legal lá. É, e além disso, eu estou fazendo também o curso, né? Eu estou montando um curso online, onde eu vou disponibilizar, assim, né, um pouco de conhecimento sobre horticultura, sobre como lidar com o solo, questão da identificação do solo, né, de como você iniciar uma horta no seu quintal, como inserir as plantas na sua horta, enfim, e a questão também da soberania alimentar, né, de você poder estar se alimentando melhor, né, tá consumindo coisas que você tem um valor medicinal muito maior, né? Enfim, eu quero passar esse conhecimento para frente, né? Organizar ele inteiro, né? Já estou gravando algumas aulas aqui, enfim, e é isso. Aí eu tenho um grupo, né, no WhatsApp também, depois eu vou deixar o meu número aqui para vocês acessarem o grupo lá, eu posso colocar vocês no grupo, que é um grupo de interessados no curso. Aí muitas pessoas que estão aqui, de repente estão assistindo até pelo YouTube, vieram lá desse grupo, né, que eu postei lá para o pessoal vir assistir. Além disso, né, tem essa questão do restaurante universitário, que eu acho muito importante, você estava falando sobre isso, né, da gente estar consumindo, né, ali dentro da universidade, né, a gente está plantando ali, está consumindo, está levando isso para dentro do restaurante, está forçando o restaurante universitário a comprar de pequenos agricultores, né, a abrir uma emenda nova, enfim, seja o que for a burocracia necessária, né, para que isso seja feito, isso é muito importante também, a gente está trabalhando essa questão, né, tá mostrando mesmo, né, para todo mundo ali, né, que isso é uma realidade, né, e que é muito mais saudável a gente estar fazendo isso, né, para todo mundo, né, não só para nossa saúde, mas para a saúde do cara que está lá no campo, né, que a gente está pulverizando muito mais ali, né, de onde vem as coisas e tal. Acho isso muito importante. Eu acho muito legal também falar sobre essa questão aí que você falou, isso nasce na minha calçada e tal, né? As pessoas não valorizam, né, nem um pouco, né, as coisas, né? Porque nasce em qualquer lugar e tal. Mas é muito importante a gente pegar essas plantas e cultivar elas, né? Levá-las para casa e colocá-las numa terra boa e tal, colocar ela num local bom, que vocês vão ver que elas desenvolvem muito mais, né? Elas se expressam muito melhor ali, todas essas características, né? E se tornam alimentos muito mais vistosos, né? Pelo menos na minha experiência foi assim, né? E também sobre a questão da função ecológica, né, que a planta faz, né, como falou o amigo aqui, o formigão, né, é muito importante isso, né, tipo, a planta ali, ela indica alguma coisa, né, as plantas, elas são indicadoras de coisas, né, elas indicam ou um solo adensado e ela está ali descompactando o solo, ou é um solo com alta fertilidade, aquela planta só vai aparecer no solo com alta fertilidade, enfim, as plantas, elas são indicadoras de uma série de coisas, né, e é muito importante você entender isso também, né? Quando você chega no local, então você já tem uma visão diferente para aquele local, né? Você vê as plantas que aparecem ali, você sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Toda a questão do funcionamento ali da sucessão ecológica do local, né? Do estágio ecológico do local, né? Então você ganha uma visão totalmente diferente. Eu tenho estudado isso bastante no curso de botânica, né? Que eu tenho feito com o Joe Canotella, do grupo de identificação botânica. Ele é meu amigo lá da universidade também, enfim. Deve ter até alguns alunos dele aqui assistindo, que a gente colocou lá no grupo dele também. E é isso, queria agradecer a Jaque, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, muito importante tudo isso, que vocês estão se organizando dessa forma, né, e com tanta consciência, né, de que realmente é um trabalho de enfrentamento, é um trabalho de construção, né, no local no Rio Grande do Sul, que eu imagino deve ser lotado de fazenda, né, uma série de coisas, né, muito cultivo de monocultura, enfim, uma série de coisas, né, porque tem muito isso no Rio Grande do Sul, né,
E vocês estão aí fazendo esse trabalho super lindo, super necessário, né? Muito importante, né? Parabenizar vocês. E é isso, agradecer também a Letícia pelo convite, né, para a gente estar aqui. Queria convidar você também, já que para a gente estar fazendo parte lá das reuniões que a gente tem feito da Sem Covid-19, né, junto com a Gabi e com o Geraldo, tem sido bem legal, a gente tem conversado bastante, a gente levanta uma enquete, as pessoas vão e dizem mais ou menos o que a gente gostaria que a gente conversasse, cada um responde ali dentro do aspecto que entende sobre aquela pergunta e tal, a gente vai construindo, depois vai respondendo as perguntas. Enfim, é interessante a gente estar fazendo isso, né? A gente está trabalhando isso até mesmo pela questão da fome, né? Das dificuldades que as pessoas estão passando, né? E provavelmente vão passar no futuro próximo cada vez mais, né? Porque com todas essas questões que a gente está vivendo agora, a gente está vendo, né? Cada vez mais o aumento das pessoas perdendo o desemprego, enfim, uma série de coisas, né? Que vai consequentemente brotar uma crise econômica grande, né? Ainda com esse governo totalmente desconcertado, né? Como você estava falando, é justamente isso, né? A gente tem que falar sobre política. Mas é isso. Eu acho que eu queria passar para perguntas também, para não me estender demais, e agradecer a vocês aí pelo convite. E de repente a gente marcar novas, né? Novas reuniões aí, da gente estar conversando mais e fazendo essa interlocução que eu acho muito interessante. Então, só agradeço, assim, a participação tanto do Juliano quanto da professora Jaque, do Formigão, e de todas as outras pessoas que apareceram aqui no chat e agregaram, né, de alguma forma. E, enfim, deixar ali, né, quem quiser colocar o seu e-mail para a galera da Rega já entrar em contato, quem sabe mandar algum conteúdo, seguir também nas redes sociais, né, a Rega, assim como se fala, e acompanhar os conteúdos que sempre se abrem novas conexões, novas oportunidades de a gente fazer trocas, né? Tanto de prática quanto de... Quando vai abrindo. Pronto. Eu tava copiando aqui o link do grupo. Como é que faz para botar todo mundo, Rafa? Tá ligado? Eu não lembro. Consegui. Peraí, tem gente... Fred, cadê o Fred Maier? Tô aqui. Aí, Fredinho, do grupo de agroecologia da UFPEL. Maneiro, cara. Aí, vamos abrir a câmera. Mostrem a carica. Dá-lhe Gizeira, saudade. Ai, Karina! Não, tô esperando todo mundo abrir. Posso falar sobre uma rifa que eu tô fazendo do livro de punks? Bora. Pode. Isso. Então, para fundos para terminar meu TCC, né, que é sobre o turismo rural pedagógico, como eu estava falando. Eu passei por vários cursos, né? Eu passei por biologia, agronomia, gastronomia, mas eu não concluí nenhum, sendo que foi tudo pesquisando punk. E aí eu terminei em gestão de turismo e peguei toda essa bagagem que eu aprendi nos outros cursos e apliquei nesse projeto de turismo rural pedagógico. É numa comunidade de agricultores familiares lá de Lagoa de Itaenga. Acredito que já seja bem conhecido, né? Que eles recebem eventos também lá. E fica localizado no meio da, assim, arrodeado por monocultura de cana lá. Então é um local de resistência que está bem engajado também politicamente, tem associação.
E o valor da rifa é R$5 o número. E vai estar a entrega para todo o Brasil. Quem quiser depois aí, fala comigo. E quiser também conhecer mais o projeto e outros projetos que também estou envolvido, aí estou disponível, tá massa? Valeu, galera. E obrigado pelo convite, Rafa. Valeu mesmo. Eu aprendi bastante hoje. Então, vai Tem falar poucas do Ju. pessoas com a câmera aberta, tem poucas mesmo. Tá Karina, Fred, Formigão, Jaque, Júlia, Rafa. Aí começou. Mais. Falta 5. Aí. Bora, ai, ó, só coisa linda. Acho que deu. Alguém garante mais um print? Tomar suco verde de Beltrão. Alguém garante mais um print? Eu acho que sim. Eu sugeriria alguém garantir um print da tela também. Vale. Alguém pega esse... Rafa, você pega isso porque eu não manjo de dar print? Ou... Ah, valeu. Então tá bom. Massa, gratidão, só agradeço a cada um de vocês. Beijão no coração. Vamos, Rega! Obrigada, gente. Valeu. Se cuidem bastante, comam bastante punk. E vamos para frente.